Olá, boas-vindas a você que a partir de agora começa a acompanhar conosco ao vivo mais uma edição do Jornal do Sul de Minas, edição da SED. E essa segunda-feira nos traz um convidado especial para que nós possamos juntos aqui abordar um assunto que, assim como o Carnaval, afeta milhares de pessoas pelo nosso estado. Nós vamos falar de uma lei, a Lei Complementar 100, e para isso estou saudando aqui o nosso convidado de hoje, advogado Lindomar Gomes, que a gente recebe com muito carinho. Bom dia, um bom Carnaval. Obrigado, um abraço, é um prazer muito grande estar com vocês aqui em Poços, aqui no sul de Minas, para conversar sobre esse tema em um momento de Carnaval também que serve de reflexão. É uma oportunidade que nós temos para conversar sobre essa lei que atingiu 98 mil servidores e mais diretamente 57 mil que foram exonerados no ano de 2015 pelo governo de Minas Gerais. O advogado Lindomar Gomes, ele é pós-graduado em Direito Constitucional, Administrativo e Tributário, mestre em Estado e Políticas Públicas e Governo, e também é o idealizador, o criador dessas associações de defesa, né, dos servidores atingidos pela lei. Quando a gente fala defesa, a gente presume, Lindomar, que algo de não muito interessante aconteceu a essas pessoas a ponto de elas serem defendidas. Portanto, eu gostaria, para que o nosso telespectador entenda, o que é a Lei Complementar 100 que vocês abraçam de uma forma tão aguerrida assim? O que acontece? O governo de Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, politicamente sempre trabalhou com designações, principalmente para a educação. Não efetivava a maioria dos servidores, sejam eles professores, ASBs, ATBs. A ASB é quem faz o trabalho de limpeza e de cuidado com as escolas. E a ATB são os servidores administrativos. Então o governo de Minas Gerais, desde praticamente a década de 40, preferiu trabalhar com contratos precários a trabalhar com a política de efetivação desses servidores. Nós tivemos concurso em 96, 2001 e 2005. E o governo de Minas, mesmo as pessoas passando em concurso, optou por não efetivar a grande maioria das pessoas que tinham passado nesses concursos. No ano de 2007, o governo de então fez a Lei 100 para regularizar a situação do governo de Minas Gerais junto ao INSS. O governo de Minas precisava pegar empréstimos internacionais e pegar recursos do governo federal. Mas para isso tinha que ter a sua certidão totalmente tranquila com a Previdência, com o regime geral da Previdência Nacional. Então o governo, em 2007, fez a Lei Complementar número 100 e efetivou, sem concurso público, 98 mil servidores. No ano de 2011, teve concurso público e o governo de então enviou uma carta para os servidores que tinham sido efetivados em 2007, falando que eles tinham os mesmos direitos daquelas pessoas que tinham feito concurso público, passado e tomado posse. Em 2014, abril de 2014, o Supremo Tribunal Federal declarou que a Lei 100 de 2007 era inconstitucional. E no ano de 2015, no dia 31 de dezembro de 2015, o governo do Estado de Minas Gerais exonerou em massa 57 mil pessoas que ainda não tinham tido tempo nem idade para se aposentar. Então, a organização desses trabalhadores por meio, inicialmente, de associações, foi porque eles não tiveram representação de uma entidade à época. O próprio ministro Joaquim Barbosa, quando do julgamento da ADI 4876, que é o número da ação direta de inconstitucionalidade que declarou inconstitucional a Lei 100, ele mesmo questiona no julgamento aonde está a representação dos professores. Então, como esses servidores da educação não tiveram uma entidade para defendê-los, nós tivemos que começar inicialmente pela organização do movimento dos atingidos pela Lei 100 e depois a Associação dos Efetivados de Minas Gerais. Essas duas associações ficaram de 2014 até outubro, dia 6 de outubro de 2017, defendendo e tentando encontrar direitos para os atingidos pela Lei 100. Podem observar que nós não discutimos a constitucionalidade e inconstitucionalidade da Lei 100. Ela é inconstitucional. O que nós discutimos são os direitos dos atingidos pela Lei 100, que primeiro foram efetivados sem, ao menos, que eles fizessem movimento qualquer.
para serem efetivados. Eles não pediram para serem efetivados. Ou eles aceitavam ser efetivados ou não tinha cargo para eles ocuparem e continuar trabalhando. Isso foi a Lei 100. Então, criamos essas duas associações, Movimentos Atingidos pela Lei 100 e a ENG, Associação dos Efetivados de Minas Gerais, e em outubro de 2017, essas duas associações se fundiram e criaram o SISDENG, que é o Sindicato dos Designados e Ex-Lei 100 do Estado de Minas Gerais. Esse sindicato hoje, na sua maneira de avaliar, tem que poder de atuação? Que poder de atuação que ele adquiriu ao longo dessa fusão que você mencionou para a gente? Ele passa a ser a única entidade que representa os ex-Lei 100 e os designados de Minas Gerais. Com bons resultados, né? Tem bons resultados. Né? O primeiro, ainda como as duas associações, em 19 de janeiro de 2016, as duas associações chamaram uma grande mobilização em Belo Horizonte e no dia seguinte o governador, por meio do decreto 1816, nomeou os representantes, o Eduardo Bronzato pela ENG e a Patrícia Rezende pelo movimento, como os representantes dos atingidos e nomeou também representantes do próprio Estado para formar uma comissão de estudos. Essa comissão de estudos, o primeiro trabalho dela foi criar a Lei Complementar 138, que é a Lei dos Adoecidos, que retornou com 8.000 pessoas para continuar os seus tratamentos via IPSENG. E em seguida, essa comissão foi responsável por elaborar o Decreto 47.000, que depois regulamentou a Lei Complementar 138 e também possibilitou que qualquer ex-Lei 100 exonerados no dia 31/12 de 2015 pudesse, passando em concurso público, tomar posse sem ser submetido à perícia, apenas com o laudo do seu médico particular. Em seguida, essa comissão de estudos produziu um parecer jurídico e, ao final desse parecer jurídico, recomendando que o governo de Minas Gerais, o governador e o titular do Ministério Público assinassem um termo de ajustamento de conduta para garantir direitos a esses atingidos pela Lei 100. A gente imagina que, Lindomar, que seja uma luta que, apesar do tempo em que ela já está ocorrendo, ainda é uma luta que engatinha, pelo que você está explanando para a gente aqui, né? Nós temos ainda uma trajetória longa em benefício das pessoas atingidas, né? Pedro, eu vejo que são pelo menos 3 caminhos. O primeiro caminho são os atingidos pela Lei 100 não desanimarem, continuarem na mobilização, continuarem se organizando, continuarem participando. Hoje mesmo, em plena segunda de carnaval, nós temos uma reunião grande aqui na cidade de Poços, que já tem confirmado mais de 80 servidores atingidos pela Lei 100 para participar da reunião, para a gente conversar sobre o que tivemos de organização, o que aconteceu nesses últimos dias e os próximos passos. Então, o primeiro é esse, não desanimarem, continuarem na nossa luta conosco, porque o que tinha para perder já perdeu, os próximos passos agora é ganhar. O segundo passo é garantir trabalho para esses servidores. Tem um padre na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, chamado Padre Ferreira, que no ano de 2009 ele me disse uma frase: Lindomar, a pessoa só tem dignidade se ela tem trabalho. Se ela não tem trabalho, ela não tem dignidade. Então, o segundo passo é esse, garantir que essas pessoas consigam continuar trabalhando. E o terceiro, nós precisamos resolver a questão previdenciária desses servidores. Até porque a política do Estado é jogá-los todos para o INSS. E para o INSS, para eles é muito prejudicial. Primeiro, porque aquele servidor que tinha 2 cargos, ele só vai conseguir se aposentar em um único cargo, porque o INSS não permite ter mais de uma aposentadoria. Então, o servidor contribuiu esse tempo todo para 2 cargos e chegando agora ter tempo e idade, como que ele vai se aposentar? Apenas por um, pelo INSS? E quando ele se aposenta pelo INSS, ele perde o principal benefício, porque o IPSENG, além de ser previdenciário, também é assistencial para a saúde, né? Então, o terceiro passo é esse, a questão previdenciária desses servidores. Então, temos muita coisa para trabalhar ainda e temos muitas conquistas pela frente. O importante é esses servidores continuarem trabalhando e organizados conosco. Ok, Lindomar, eu vou pedir a sua gentileza, nós vamos para um primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco com esse assunto que movimenta as emoções de tantas pessoas envolvidas por esse nosso estado. Então, nós vamos a um primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, recebendo o advogado Lindomar Gomes, que nos fala aí dessa luta, e eu não vou nem ousar dizer uma luta em glória, não é? Porque não há como negar vitórias conseguidas ao longo desse trajeto todo aí, por conta da Lei 100, né? É essa maneira que vocês se referem a ela, né? Essa Lei 100, atingidos pela Lei 100, ex-Lei 100, ex-efetivados. Tem essas nomenclaturas? Tem todas essas nomenclaturas. Agora, eu penso, o Lindomar, que eu não disse nenhuma coisa fora do contexto quando eu falo que não é uma luta em glória de vocês, né? É uma luta com conquistas, ainda que não sejam aquelas conquistas que vocês almejam, as ideais, mas é uma luta de conquistas até agora. Pedro, perfeito. Primeiro porque esses servidores, esses trabalhadores não tinham uma representação. Uhum. Né? Eles passaram a se organizar. Essa foi a primeira. Segunda, essa organização foi responsável por pressionar o governo, pressionar o Supremo Tribunal Federal para que dilatasse o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal. O prazo era abril de 2015, ele foi dilatado até dezembro de 2015. Essa dilação de prazo, pela pressão do movimentos atingidos pela Lei 100 e a Associação dos Efetivados de Minas Gerais, foi responsável por 3 mil pessoas conseguirem se aposentar, porque atingiram tempo e idade até 31/12. E em 2016, com a pressão, com as mobilizações, o governo formou uma comissão de estudos que foi responsável para, nessa comissão de estudos, formar a Lei dos Adoecidos, que retornou com 8 mil pessoas para tratamento e vínculo no IPSENG, o Decreto 47.000, que regulamentou a Lei Complementar 138, que é a Lei dos Adoecidos, que ainda beneficiou as pessoas que passarem em concurso público, que era a Lei 100, poder tomar posse sem ser submetido à perícia, apenas com laudo do seu médico particular. E a formação do parecer jurídico, que recomenda, por meio de TAC, que o governo de Minas Gerais reconheça direito para os atingidos pela Lei 100. E claro, em novembro de 2015, essa grande mobilização ainda foi responsável por mudar a legislação que regulamentava as eleições de direções e vice-direções das escolas. Então, o Lei 100 pôde disputar as eleições em novembro de 2015, conquista dessa mobilização dos atingidos pela Lei 100. Então, hoje nós temos diretores, vice-diretores que estão ocupando cargos em escolas, pôde disputar a eleição, ganhar a eleição e estão no cargo até hoje por causa dessas associações, dessa mobilização. E claro, aqui em Poços de Caldas, aqui no sul de Minas, tem vários servidores que conseguiram retornar por meio de liminares com indicação de advogados que foram indicados pelo movimento atingidos pela Lei 100 e a Associação dos Efetivados de Minas Gerais. E o tão sonhado TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, e também a ação coletiva de setembro de 2017, questionando o governo de Minas Gerais o não cumprimento das modulações que foram determinadas durante o julgamento da ADI 4876. Então, tem conquistas, essa organização desses servidores, a população ainda precisa passar por um processo de conscientização. Estou falando da população de uma forma geral, que nós só conquistamos, só avançamos se nós nos organizarmos. E essa organização, ela não tem preço. Isso, para mim, talvez seja a maior conquista de todos os servidores atingidos pela Lei 100. Lindomar, é claro que as pessoas que estão atingidas, se sentem atingidas, elas anseiam pela resolução dos problemas, né? Dessas adversidades todas. E isso acaba caindo no campo tempo. O que você, até para amenizar aí a ansiedade das pessoas, poderia dizer com relação a tempo? O que nós temos de tempo pela frente? O que se trata de ação judicial é até complexo a gente falar. Sim, porque depende de julgamento, né? Mas com toda certeza, até por alguns julgados do ano de 2009 do Superior Tribunal de Justiça, em alguns casos semelhantes ao que aconteceu com atingidos pela Lei 100 aqui de Minas Gerais, o Superior Tribunal de Justiça, julgando a teoria do fato consumado, reconheceu até direito à estabilidade para alguns servidores parecidos
semelhantes ao que aconteceu aqui em Minas Gerais. Então, esse é o primeiro, existe essa possibilidade judicial. E tem a possibilidade política, né, que nós acreditamos que é o grande problema do não reconhecimento, até então, de vários direitos dos atingidos pela Lei 100, seja uma questão política. Esse ano é 2018, nós temos eleições gerais. Então, por ser eleições gerais, os atingidos pela Lei 100, com toda certeza, vão ter um fator importantíssimo. Na eleição de 2014, eles tiveram um papel importante na eleição do atual governador. E, com toda certeza, eles não vão ficar inertes no ano de 2018. Então, esse ano de 2018 é um ano muito importante para os atingidos pela Lei 100, porque nós precisamos transformar a Lei 100 como a agenda política da eleição de Minas Gerais. Por que transformar na agenda política, Pedro? Porque a saída ela é política. E a Lei 100 ela não atinge apenas os servidores que foram exonerados, mas ela atinge toda a comunidade escolar. Lindomar, você mencionou aí ataque o termo de ajustamento de conduta junto à parte reclamada, vamos dizer assim. O que já se tem de ganho nisso? O TAC é o fruto dessa comissão de estudos, a partir da elaboração desse parecer jurídico, né, são mais de 272 páginas de teses, teorias, fundamentando a possibilidade de reconhecimento desses direitos para os atingidos pela Lei 100. E o instrumento jurídico que essa comissão de estudo encontrou e recomendou foi que o Ministério Público e o governo de Minas Gerais assinassem um TAC, um termo de ajustamento de conduta, lembrando que os únicos que podem assiná-lo é o titular do Ministério Público e o chefe do Executivo, no caso o governador e os responsáveis do Ministério Público por essa área que se discute a questão do servidor público. O TAC, nós tivemos uma reunião dia 25 de janeiro desse ano com o Ministério Público, e o Ministério Público se manifestou que, por parte deles, está tudo ok, que são 3 promotores na Procuradoria do Ministério Público responsáveis por essa área, que por eles está ok. Então, faltando apenas a parte do governo para assinar esse TAC. O governador, em 2 encontros no ano de 2017, um em Juiz de Fora e outro na cidade de João Pinheiro, no noroeste do estado de Minas Gerais, inclusive foi abordado por alguns servidores atingidos pela Lei 100 e garantiu a eles que ele iria assinar esse TAC. Agora, o teor desse TAC é que nós não sabemos. Aí, é claro que é única e exclusivamente do governador e também do Ministério Público essa competência. Mas nós acreditamos, e por isso nós sempre recomendamos aos atingidos pela Lei 100 que continuem esse trabalho de cobrar a assinatura do termo de ajustamento de conduta. Ok, nós temos mais um intervalo, Lindomar, e rapidamente nós estaremos de volta para darmos sequência aí a esse assunto, detalhamento, né, inclusive de uma reunião que acontece logo mais. Nós vamos falar disso daqui um pouco. De volta com você a edição do Jornal do Sul de Minas, recebendo o advogado Lindomar Gomes, que abraça a causa desse sindicato, não é? Que é o CISDENG. Essa é a sigla. É um sindicato bastante novo, né? Outubro de 2017, e ele veio quase que concomitantemente com a lei trabalhista nova que, em tese, tira a obrigatoriedade da contribuição sindical. Como é que vocês vão lidar com isso, com o sindicato que precisa de um aporte agora? Nem? As associações que representavam e defendiam os atingidos pela Lei 100 já não tinham esse recurso, né? Uhum. Então foram mais de 3 anos sobrevivendo apenas com recurso de doação de associados, de filiados. E o sindicato veio, a nossa principal preocupação com o CISDENG é para realmente fortalecer essa entidade que luta e que representa os atingidos pela Lei 100. Então, a nossa preocupação sobre a questão da contribuição sindical, ela é mínima. A nossa preocupação realmente é ter uma entidade que consiga ter um peso muito maior nas negociações com o governo, que possa ter um peso muito maior juridicamente para representar todos esses atingidos pela Lei 100. Vocês estão conseguindo, Lindomar, se reunir de quanto em quanto tempo, com que adesão, ao longo de todo esse trajeto, né, dessa luta? Ô Pedro, o que acontece? Minas Gerais é muito grande, pois né? Exatamente. Minas Gerais é do tamanho de uma França. Sim. E nós temos 853 municípios em Minas Gerais. Então, todo município do estado de Minas Gerais
teve e continua tendo atingido pela Lei 100. Nós temos passado de cidades em cidades, organizando, conversando com esses atingidos pela Lei 100. Tem dia que a gente chega a fazer 5 reuniões diferentes, em 5 cidades diferentes. Eu, nesse carnaval, devo fazer pelo menos 12 cidades. Da sexta-feira até quarta-feira, nós vamos fazer 12 cidades ao todo, aqui no sul de Minas. Hoje, nós vamos fazer uma reunião aqui em Poços de Caldas. 15 horas, né? 15 horas, no salão da Igreja Presbiteriana do Parque das Nações. Só que em Poços de Caldas, desde 2015, nós já devemos ter feito aqui aproximadamente umas 11, 12 reuniões também. Periodicidade não existe, é de acordo com a necessidade. No ano passado nós fizemos 4 reuniões aqui em Poços de Caldas e esse ano é a primeira que nós vamos fazer no ano de 2018. Então, pelo menos a cada 4 meses, nós temos conseguido fazer reuniões em cidades que agreguem, né? Que agreguem. Que são cidades que nós chamamos que são as cidades responsáveis, são cidades regionais, que são as sedes de SREs. Nós temos 47 SREs no estado de Minas Gerais. Poços de Caldas é uma SRE, que tem várias outras cidades que compõem essa SRE. A previsão para essa reunião de logo mais às 15 horas é em torno de 80 participantes? Confirmados, nós já temos aproximadamente 80 pessoas que confirmaram presença em plena segunda-feira de carnaval. O que eu acho muito bom, hein? Excepcional, viu, Pedro? Porque as pessoas estão viajando, pessoas estão envolvidas, muitas dessas pessoas estão envolvidas com retiro de carnaval. Aqui no sul de Minas tem uma tradição muito grande de ter retiro de carnaval. Então tem pessoas envolvidas em retiro de carnaval, pessoas viajando, pessoas com familiares em casa, e com toda essa adversidade nós já temos 80 pessoas confirmadas para a reunião de logo mais. Essas 80 pessoas, talvez até mais, não é? Elas vão presenciar qual pauta logo mais às 15 horas? Primeiro, nós precisamos nos atualizar, o que aconteceu desde a última reunião até hoje. E segundo, falar dos nossos próximos passos e o que faremos até a próxima reunião que vamos retornar aqui em Poços de Caldas. Lindomar, é óbvio que as pessoas que estão nos assistindo e que ainda assim não possam estar presentes logo mais, essas pessoas estão ávidas por boas notícias. E você, pela sua atividade, acabou se tornando aí um paladino da esperança dessas pessoas. O que você traz na tua bagagem de otimismo para essas pessoas? E de esperança também. Claro. Pedro, eu acho importante, e aí eu já estou dando os parabéns para a TV Poços, para você, para toda a sua equipe, a preocupação de discutir esse tema. Porque nós temos pessoas que suicidaram, nós temos pessoas que adquiriram doenças por causa da ansiedade causada pela questão. Nós temos casos de suicídio na região de Barbacena, na SRE de Barbacena, professor de 37 anos de idade, foi exonerado 31/12/2015, não conseguiu contrato em 2016, também não conseguiu em 2017, e lembrando que a pessoa que foi efetivada pela Lei Complementar número 100, ela passou a ter o direito da autorização por parte da Secretaria de Planejamento, a CEPLAG, do Estado de Minas Gerais, de contrair empréstimos e fazer aquele desconto na folha. Porque ele era efetivo, então tinha toda uma previsão de pagamentos longos. De repente a pessoa está exonerada. Imagina a pessoa, lembra da frase que eu disse, do Padre Ferreira, lá de Contagem? A pessoa só tem dignidade se ela tem trabalho. E de repente a pessoa não tem trabalho, não tem ganho, e vê ainda a dívida bater, a cobrança bater a sua porta. 1 ano, 1 ano e meio, até não aguentar, infelizmente, suicidar. Caso de pessoas que começaram a luta conosco, fazendo parte, inclusive, de uma das associações. Ela ficou tão ansiosa que aquilo se transformou numa doença, uma compulsividade, e a pessoa, agora em junho, julho de 2017, não suportou e acabou falecendo em virtude dessa doença. Na cidade de Betim, nós temos uma professora extremamente nova, 36 anos de idade, eu posso até falar o nome dela, a professora Emanuele. A Emanuele, logo depois do julgamento da Lei 100, ela desenvolveu
doenças cancerígenas, ela está toda cortada, né? Na região metropolitana, esse caso dela foi até noticiado por alguns veículos de comunicação. E com um cunho emocional. Totalmente, né? Na somatização. Na somatização, acaba contribuindo e muito. A pessoa, ela não consegue se controlar, né? Então isso influencia na vida das pessoas. Então o que vocês estão fazendo, a TV Poços, essa preocupação de discutir o tema da Lei 100, acaba sendo um conforto para as pessoas também, Pedro. Porque vocês vão chegar, podem ter certeza que essa reportagem ela vai ser acessada em todos os cantos de Minas Gerais. Porque a nossa organização ela passou a ser muito grande, né? Nós temos grupos via WhatsApp que congregam todas as 47 SRS, que tem representantes de praticamente todas as cidades do estado de Minas Gerais, com pessoas atingidas pela Lei 100. E temos também um grupo no Facebook que já tem mais de 11 mil pessoas, e tudo postamos lá. Inclusive essa matéria vai ficar disponível lá para que todos do estado de Minas Gerais possam acessar. Eu acredito que essa deve ser uma das matérias de vocês aqui que vão ser mais acessadas, que já tiveram o maior número de acesso por causa dessas pessoas. E isso, só de fazer isso aqui, vocês já estão proporcionando para essas pessoas uma esperança. Porque a televisão ela tem um poder muito grande, porque a imagem ela convence muito mais do que simplesmente o eu ouvi falar, ou disseram, ou colocaram essa informação num grupo de WhatsApp ou num grupo de Facebook. Então essa imagem, todo esse conteúdo aqui já vai ser uma oportunidade de levar esperança. Então a TV Poços já, com toda certeza, já está contribuindo para reativar a esperança em muitas pessoas do estado de Minas Gerais. Quem que está nessa luta com você, especificamente aqui em Poços? Aqui em Poços nós temos a representante, que é a Cláudia, temos a Conceição, temos a Renata, aqui tem um grupo muito organizado de pessoas que participam e estão no dia a dia, sempre em contato com toda a diretoria do SISDENC, do Sindicato dos Designados e ex-Lei 100 de Minas Gerais. Nós temos, Lindomar, se você me permite, um último intervalo no programa de hoje. Voltamos daqui um pouquinho, não saia daí. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, quando nós estamos tratando, juntamente com o nosso convidado, o advogado Lindomar Gomes, de um assunto melindroso, né? Um assunto que já remonta aí de mais de uma década de luta, de conquistas, de derrotas, mas de persistência. E é uma classe realmente persistente, né, Lindomar? A gente comentava isso fora do ar aqui. Ô Pedro, é uma luta pela dignidade dessas pessoas. Exatamente. Né? E dignidade é totalmente constitucional, está previsto no artigo 1º da Constituição de 1988. E as pessoas têm continuado, as pessoas têm persistido, nós temos retornos impressionantes de pessoas que jamais vão desistir dessa luta. Aqui em Poços nós temos pessoas conscientes, essas pessoas que nunca nos abandonam, sempre está conosco em qualquer momento, seja de manifestações que são chamadas, seja de reuniões para estar presente, sempre tem, e esse pessoal não desanima nunca. Até porque também trabalha com esperança, né? Porque o educador, aí eu não estou falando só o cargo de professor, porque nós temos vários cargos, o ASB, o ATB, o PEB, são todos cargos que sofreram esse reflexo da Lei 100. Professores universitários aqui em Poços nós temos diversos casos da Universidade do Estado de Minas Gerais, da UENG. Então esses servidores também são contemplados por nossa luta e fazem parte dessa representação. Então, esse pessoal é que acaba nos dando força para continuar, sabe, Pedro? E a gente tomando conhecimento de tudo que você está explanando para a gente aqui, fica fácil de nós percebermos o querer dessas pessoas pela sua profissão, pela profissão que elas adotaram, que é a profissão nobre de ensinar, não é? E a gente sabe das agruras, né? De um rendimento pequeno, de um salário pequeno, ainda assim elas querem e lutam e brigam, como estão brigando há tanto tempo, pelo direito de trabalhar e ensinar. Eu acho que isso é um fator motivador assim maravilhoso, né? Essa pode ser a nossa principal motivação no Carnaval. Eu recebi muitas mensagens de diversas pessoas falando: se nós tivéssemos o poder de mobilizar, de participar,
como nós temos no Carnaval, nós temos um país diferente. Mas esses servidores, em pleno Carnaval, demonstram essa escolha por querer contribuir. E todos nós, a minha formação em Direito, né, você também, todos nós que estamos aqui fazendo esse programa, porque atrás das câmeras tem diversos profissionais, todos nós passamos pela mão de um professor. E com toda certeza, Pedro, a nossa opção, o que nós fazemos hoje, o nosso caráter, ele foi moldado dentro de uma escola desse ensinamento. A função da escola não é educar, é ensinar. No entanto, nós temos as duas coisas, nós temos o ensinamento, nós temos a educação. E nós passamos por isso. Foram esse caráter nosso, o nosso conhecimento, com toda certeza, se não fosse por bons professores, eu já agradeço a todos aqueles professores, a todos aqueles educadores que me fizeram ser essa pessoa que eu sou hoje. E se eu estou na luta, com toda certeza, é porque esses trabalhadores da educação nunca me deixaram desanimar, nunca me deixaram cair, sempre me deram uma mensagem de otimismo que com estudo, com vontade, a gente pode mudar não só a nossa realidade, mas é a realidade de todas as pessoas e a realidade de todo um conjunto. Essa luta dos atingidos pela Lei 100 não é uma luta individual, ela é uma luta coletiva por essa dignidade que nós já falamos. É desumano a situação que essas pessoas estão submetidas. Então, que essa luta, que o que aconteceu com os atingidos pela Lei 100 possa ser um grande exemplo, não só para Minas Gerais. Nós temos casos, e ontem eu cheguei aqui na cidade de Poços no dia de ontem, e ontem eu conheci uma pessoa do estado de São Paulo. São Paulo tem uma lei muito semelhante à lei de Minas Gerais, a lei 100. E lá em São Paulo ainda não foi declarada inconstitucional a Lei 100, continua, essa lei, parecida com a Lei 100, continua em vigor. Então, que isso sirva de exemplo para os próximos governantes, para os próximos legisladores. A ação de vocês hoje tem um reflexo muito grande, infelizmente, pelo lado negativo na vida dessas pessoas. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, que isso também sirva de reflexão. E não é difícil para mim perceber aí no tom da sua voz que você realmente se emociona ao falar desse tema, não é? Dessa busca que esses profissionais querem para si, né? Pedro, eles almejam para si. Pedro, tem reunião que você sai de lá assim, se sentindo totalmente impotente, que você sai de lá falando assim, eu queria ter algum poder para a gente conseguir mudar essa realidade. Você tem relatos de servidores que foram atingidos pela Lei 100, cada lugar você tem uma peculiaridade. Então, cada cidade que você vai, você escuta uma história diferente, você vê como que a vida dessas pessoas foram alteradas e mudadas logo que foi declarada inconstitucional a Lei 100, principalmente que foram exoneradas. Cidades maiores, exemplo de Poços, algumas ainda conseguem se recolocar, conseguem até ser redesignado no estado. Agora, tem cidade pequena que a pessoa não tem opção. Ela tem cidade, até aqui no sul de Minas, é a realidade de uma professora, cidade pequena, ela não conseguiu pegar novo contrato, está trabalhando, catando sucata na rua. Ou seja, mudou a vida da pessoa. Ela estudou para ser educadora, para ser professora, hoje não consegue exercer essa profissão. Para a gente realmente ficar pensando, né, na gravidade de algumas situações específicas, de alguns casos específicos. E você me confidenciava aqui, Lindomar, do teu contentamento em ver o quão a classe aqui na nossa região, em Poços de Caldas, é atuante. Tem uma atuação muito grande, as pessoas têm uma consciência muito grande da importância da organização e da participação. A gente só consegue mudar a realidade, Pedro, e aí vale para as pessoas que estão submetidas, que foram atingidas pela Lei 100, vale para a educação e vale para todos nós. A gente só consegue alguma coisa se for por participação e por organização. Então, não tem preço, né? Quem está à frente, quando vem a cidade, quando vê o número de pessoas participando, isso nos reconforta, isso nos dá uma força maior e saber o seguinte, principal, nós jamais vamos parar, nós vamos continuar em frente, porque a força vem dessas pessoas. E tem um ditado do Frei Beto, governo é igual feijão, só funciona na panela de pressão. Hoje então, portanto, 15 horas, uma importante reunião acontecendo no salão da Igreja Presbiteriana, lá na Zona Sul, no Parque das Nações. O convite está aberto, né, obviamente, aos profissionais, mas à comunidade também que queira entender um pouco
que nós abordamos aqui no programa de hoje. É isso? Isso mesmo, está aberto. Quem quiser saber um pouco mais, inclusive nós vamos produzir um documentário sobre a Lei 100, sobre como essas pessoas estão sendo submetidas, para a gente fazer um debate na sociedade. E agradeço mais uma vez a todos vocês por abrirem o programa, por abrir a TV para a gente fazer esse debate. Com toda certeza, vocês estão cumprindo uma função social importantíssima na vida de muitas pessoas. Advogado Lindomar Gomes, muitíssimo obrigado pela sua estada conosco aqui nesta segunda-feira de carnaval e tomara que ao deixar Poços de Caldas você consiga levar consigo aí uma esperança renovada do que você vai ouvir e do que vocês irão discutir logo mais. Agradeço a você, Pedro, agradeço a TV Poços pela acolhida aqui, pelo programa e com toda certeza por essa esperança que vocês estão nos ajudando a levar para as pessoas. Essa é uma mensagem importante de carnaval. Com toda certeza, ganhei o meu carnaval de 2018. Muito obrigado. Nós deixamos a você também o nosso abraço, nosso agradecimento pela sua atenção, pelo seu carinho, juízo nesse restante de carnaval que nós temos pela frente. Aí estamos só na metade. Tudo de bom para você, plenitude para o seu dia e até amanhã.